Fundação Vale apresenta. As pessoas têm dificuldades em morar no centro porque, em geral, os terrenos localizados nestas áreas são terrenos ou residências bem servidas de serviços públicos e aí é que estão os empregos. Então, em geral, como a preferência das pessoas é ir morar nestas áreas centrais, esses terrenos e essas residências são mais caras. As comunidades mais pobres são geralmente removidas das áreas mais nobres das cidades, eu diria que expulsas pela dinâmica da valorização mobiliária. Na medida em que as áreas vão se enobrecendo, portanto, se valorizando, essa própria dinâmica de valorização de preços tende a expulsar as populações mais pobres. Nesse duplo movimento, acontece a expulsão dos mais pobres e a apropriação das áreas mais valorizadas, as melhores áreas da cidade, pelos mais ricos. Vamos resistir, vamos continuar resistindo pela nossa terra, é nosso. Existe uma maneira de reverter essa lógica que é através do planejamento urbano e do uso dos instrumentos do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade tem um instrumento chamado Zonas Especiais de Interesse Social, que é um tipo de zoneamento especial que você demarca no plano diretor uma zona exclusiva para moradia de interesse social, para pessoas de mais baixa renda. E aquele setor da cidade, aquele imóvel, aquele quarteirão, aquele bairro, ele não pode ser utilizado para outro fim. Então ali nós temos uma vantagem adicional, que é a convivência de gente pobre com gente de classe média ou mesmo gente rica, no mesmo espaço urbano, não havendo, portanto, a exclusão, a retirada dessas pessoas que estão vivendo ali há muitos anos para as periferias da cidade. Então, é uma forma também de inclusão social. A operação urbana é um instrumento dentro do perímetro da operação urbana, se arrecada outorga onerosa que tem que ser aplicado ali mesmo, nas obras previstas. Ou seja, com o adensamento daquela área, o setor imobiliário vai atuar, mas ele vai pagar uma contrapartida e essa contrapartida vai ser aplicada na própria área, nas obras previstas, e o que foi definido no plano diretor, que no mínimo 25% desses recursos deve ser aplicado para a habitação de interesse social. Por quê? Porque o histórico que nós temos de operações urbanas tem sido dela gerar uma área de exclusão, ou seja, os empreendedores pagam para um fundo público, o fundo público faz investimentos, obras de infraestrutura, essa obra de infraestrutura valoriza a própria área e aí a população de baixa renda muitas vezes fica excluída. Isso aqui era um lugar bem feio, era água escorrendo para tudo quanto é lado, era uma lagoa que tinha aqui atrás que as pessoas caçavam preá. Então, esse entorno dessa riqueza foi crescendo tanto perto da gente que eles começaram a se sentir incomodados. Mas quando tinha o brejo, eles não se sentiam incomodados. Quando tinha esses rios, quando tinha esses alagamentos, quando tinha esses entulhos aqui, as pessoas não se sentiam incomodadas que nem estão se sentindo incomodados hoje. Então se incomodados que se mude. Um exemplo de ZEIS, numa área muito valorizada, que era o Jardim Edite, a favela Jardim Edite, que foi urbanizada ao lado dos edifícios mais caros de São Paulo. A favela Jardim Edite fica ao lado da Ponte Estaiada, que hoje é um ícone da cidade, e também ela é esquina com a Avenida Luiz Carlos Berrini, que é uma das mais caras de São Paulo. Então nós temos ali ex-favelados da favela Jardim Edite vivendo num local privilegiado. Quer dizer, essas não foram excluídas
de onde elas já viviam, bem antes da região ter essas características de investimentos de grande porte. Então a população resistiu contra a tentativa do governo anterior, que foi de deslocar a população para uma região mais periférica, e se baseou para isso no plano diretor antigo de São Paulo, o plano diretor de 2002, que previa que ali fosse uma ZEIS 1, ou seja, uma ZEIS que precisaria manter a população no local. Mesmo com a operação urbana aprovada, com o direito a ressentar a família toda com moradia digna na área da operação urbana, foi difícil por causa do interesse imobiliário. E por causa de ser difícil, em 2005 tiraram uma parte das pessoas, em 2007 tiraram outra parte, em 2009 queria tirar todo mundo pagando 5 mil e 8 mil. Quando a gente viu que não tinha outro jeito, chegaram aqui, esse texto social, falaram que ou 5 mil, 8 mil vão ser despejados. Eu falei, pô, vamos esperar do como. Nós temos um direito, nós temos uma lei. Foi quando eu recorri à Defensoria Pública, em 2007, e em 2008, dia 3 de abril de 2008, o juiz concedeu a liminar, garantindo para que nós morássemos. E a prefeitura foi obrigada, então, a utilizar recursos da Operação Urbana Água Espraiada para construir o conjunto habitacional, que é um belíssimo conjunto habitacional, é um exemplo. E agora estão aqui morando os moradores da época, que era uma favela, que hoje estão aqui. Então é também um símbolo das conquistas que são possíveis a partir da luta, da resistência, de um judiciário sensível à questão do problema habitacional, da questão urbanística, né, e da situação dos moradores, e da boa vontade dos diferentes poderes aí envolvidos, do Poder Executivo, Judiciário, enfim, Defensoria, que sentaram juntos e encontraram uma solução e fizeram um projeto que é arquitetonicamente modelo, vem gente do mundo inteiro estudar o Edit. O Jardim Edit hoje é um complexo com 5 torres, 3 com elevador e 2 com escada. Tem um posto de saúde, tem uma creche e tem um restaurante escola. Os apartamentos aqui são 50 metros quadrados, tem uma sala e cozinha americana, que são conjugadas, e 2 quartos, e um banheiro e uma área de serviço. Nós temos um tempo de compromisso, nós não temos contrato de compra e venda. A gente paga uma taxa, um valor de R$115. Da própria hora que for fazer o contrato de compra e venda, você vai pagar 17% do seu salário que você ganha. Você ganha R$1.000, você paga 170. Você ganha 2.000, você paga 340. Nós morando onde nós moramos há 40 e tantos anos, numa favela, e hoje estamos num conjunto de habitação, um dos mais procurados do mundo para conhecer a luta da resistência que teve aqui os moradores de Jardim Edit para conseguir ter essa moradia nesse local. A maior lição que o Jardim Edit deixa é para as comunidades saber que é possível se defender e garantir os seus interesses e os seus direitos quando eventualmente elas venham a ser procuradas pelo poder público para ser removidas, né? Quando elas perceberem que a sua casa está em risco, comunidades consolidadas. Então, entender que é possível resistir a isso e que é possível procurar uma forma alternativa de solução dessa questão e que é possível morar num lugar valorizado, num lugar central, num lugar que respeite a dignidade, num lugar arquitetonicamente interessante, junto à sua comunidade, que é possível fazer isso. Aqui eu me sinto muito feliz de estar aqui no meu apartamento vendo essa beleza, essa maravilha. Outro exemplo é a favela Coliseu. Aqui na comunidade Coliseu, nós somos em torno de 1.100, sei lá, 1.200 pessoas. Não dá para ter o idade completo. Mas é o seguinte, o Coliseu, nós estamos num bairro chamado Vila Olímpia. É um dos bairros mais ricos, de repente, o mais rico de São Paulo. Essa favela Coliseu fica entre os edifícios mais modernos de São Paulo também, e a favela está incrustada ali. Esse muro ele foi feito para separar a gente
Caramba, esse muro nunca existiu, esse muro ele foi feito de uns 10 anos para cá. O patrão lá falou assim, vamos meter um muro aqui de 4 metros de altura, meter uma rede elétrica lá em cima, se não colocar o dedo ali em cima, ele se lasca todo logo de uma vez. Eu olho para esse muro assim e falo, caramba, esse muro é o Belim. É o Belim, ó. É uma favela que resistiu a processos de despejo. Nós não vivemos no tempo da ditadura, que o trator vinha e passava, esbagaçava tudo e já era. Hoje não. Ela foi incluída como uma das obras previstas no plano de obra da Operação Urbana Faria Lima. Essa aqui nós olhamos assim para aquele prédio de vidro bonito ali, você fala assim, caramba, meu, parece que nós estamos no futuro vivendo na Idade da Pedra. Com isso, a prefeitura se tornou responsável por transformar aquela favela num conjunto habitacional atendendo às reivindicações da população. Não é por favor não, o governo, a prefeitura, sei lá, que ele não está fazendo favor para nós. Eles estão devolvendo o que já é nosso de direito. Já foi aprovado os recursos para a desapropriação do terreno e a construção de habitações de interesse social para esses favelados. Esses podem ser os dois exemplos mais significativos de como uma ZEIS pode evitar a exclusão. Eu diria que é um marco da resistência de uma população de baixa renda numa área de muita valorização. Eu vou soltar muito foco quando eu ver esse muro derrubado. A ocupação Manuel Congo se situa estrategicamente nesse centro da cidade, né, que é a Cinelândia, do lado da Câmara de Vereadores, numa ruazinha que é o Centro Guanabara, que se transformou numa rua muito mais movimentada depois que nós viemos para cá. A escola é perto, as crianças pegam ônibus aqui na praça, vão para a escola, dá para ir de ônibus, dá para ir andando se quiser, tem posto de saúde perto, a vida facilita muito, né? Não precisa você ficar pegando ônibus para muitas coisas, não precisa. A ocupação Manuel Congo, ela foi planejada num contexto de colocar no debate o porquê que os imóveis centrais, embora públicos, a maioria deles, continuavam abandonados, né? Então, a ocupação Manuel Congo era um prédio do INSS, que foi construído em 1940. Quando nós ocupamos, em 2007, ele tinha mais de 10 anos desocupado, todo sujo, precarizado. É uma vitória, né, para nós, a gente ter conseguido ficar aqui num prédio, né, que antes era abandonado, né, e agora do lado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, no centro do Rio de Janeiro, no coração do Rio, né? Entrar aqui e colocar 42 famílias de empobrecidos das periferias aqui de novo, eu ainda me arrepio, porque para a gente era mais do que um desafio, era uma emoção. Porque revitalizar para nós é fazer a vida pulsar. Revitalizar não é botar cimento, revitalizar não é derrubar uma perimetral e fazer um túnel. Revitalizar é botar gente, botar a vida. Vai, Davi, qual você leva? É bom demais. Antes eu morava no Caju, não era tão longe do centro também, né? Mas lá a gente morava pagando aluguel. E aí aqui, além da gente não estar pagando aluguel, né, a gente está conseguindo, né, a nossa moradia através da luta, né? Quando nós chegamos, tinha aposta na rua de quantas horas nós íamos durar aqui sem que a Polícia Federal nos arrancasse. E perderam todas as apostas, né? Porque a luta coletiva, a organização coletiva impôs uma derrota a essa mentalidade de que pobre não pode morar no centro, de que pobre é bandido, pobre é porco, pobre é sujo. E o mais importante é que conseguiram o financiamento do governo federal, né, do Ministério das Cidades, a Caixa Econômica, para a requalificação do prédio e para também a reforma embaixo, no térreo, de um restaurante e de uma casa de sambas que eles vão fazer. Nós sabemos que morar verticalizado com uma população de faixa de renda como a nossa não é fácil num lugar desse, por conta do condomínio. Por isso formamos uma cooperativa com os moradores que vai explorar o espaço gastronômico que a gente vai inaugurar no térreo, no segundo andar, concomitante à inauguração da nossa reforma, que deve estar terminando em novembro desse ano.
Então isso acho que é um exemplo, vai ser o primeiro exemplo assim, de uma ocupação que pode mostrar para a gente alternativas, né, de bem-estar urbano para as camadas populares, para as classes populares que não têm moradia. É um sonho realizado, né? A gente lutou, a gente acreditou e a gente está aqui, né? Um oferecimento Fundação Vale.